Olá pessoal, então nessa videoaula nós vamos revisar alguns tópicos envolvendo trigonometria, tá? E dentre os tópicos nós vamos revisar e resolver alguns exercícios envolvendo triângulo retângulo, retomando também a ideia do teorema de Pitágoras, as razões trigonométricas, obviamente, tá? E em seguida, ainda na mesma videoaula, nós vamos trabalhar com reduções dentro da circunferência trigonométrica, do círculo trigonométrico. Reduções entre os quadrantes. Redução do quarto, terceiro e segundo para o primeiro quadrante. Tá? Tornando, de certo modo, alguns exercícios até mais simples de serem resolvidos. Então, inicialmente, relembrando aqui as ideias envolvendo razões trigonométricas. Ok? Então, nós temos aqui, nesse triângulozinho retângulo aqui, de cor verde, nós temos, frente a 90 graus, nós temos a hipotenusa. Ok? Setado aqui o ângulo alfa, nós temos o cateto oposto, que é o lado Bzinho, e o cateto adjacente, que é o lado Czinho. Ok? Então, seno de alfa. Seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tangente de alfa, pessoal, tangente de alfa, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tranquilinho? B sobre C. Só retomando a ideia, tranquilinho aqui, uma revisãozinha rápida. Então vamos lá. Primeiro exercíciozinho. Com exercício fica melhor para você fixar e relembrar um pouquinho algumas coisinhas. Então, adotando seno de 42 igual a 0,67, cosseno de 42 igual a 0,74, tangente de 42 igual a 0,9, determinar as medidas indicadas por x, y e z nas figuras a seguir. Bom, pessoal, aqui a gente vai trabalhar só com duas figuras, tá? O x e o z, x e o y. Então, vejamos. Para calcular o x, observem. X é o cateto oposto a 42 graus, enquanto que o 20 é a nossa hipotenusa. Então, olha aqui, ó. Cateto oposto sobre hipotenusa. Vamos utilizar seno, não é isso? Então, ó, seno de 42 é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 42. Qual o valor do seno de 42? Foi dado para a gente, né? Olha aqui, ó, 0,67. Então, 0,67 é igual a x sobre 20. 20 está dividindo, passa multiplicando, então nós temos que x é igual a 13,4 centímetros. Ok? Então esse é o valor do x. Uma revisão rápida. Próxima figura. Valor do y. Observa que a nossa hipotenusa é 10 e o nosso y é o cateto adjacente. Então, para calcularmos o valor de y, a gente vai utilizar o cosseno de 42. Cosseno de 42, cateto adjacente sobre hipotenusa 10. Tranquilinho? Cosseno de 42 foi dado, que vale quanto? 0,74, substitui. 0,74 é igual a y sobre 10. Passa multiplicando. Então nós temos que y é igual a 7,4 centímetros. Ok? Só retomando as ideias aí rapidinho para revisar, para refrescar um pouco a memória. Agora, esse probleminha já é um pouco mais interessante, tá? Aqui vai cair um sisteminha, então vamos acompanhar com calma aqui. E é um problema clássico, tá? É um problema clássico. Claro, ele tem várias variações, tem diversas variações, mas a ideia resolutiva é basicamente a mesma. Então, vou retomar aqui o ponteiro do mouse para a gente poder fazer a leitura com mais calma. Então, pegar a seta. Então, sempre que possível, acompanhe o ponteiro do mouse. Tá? Então, ó, em um porto, o cais reto AB tem 685 metros de comprimento e pode ser considerado no mesmo nível do mar.
dois pontos A e B, dos pontos A e B, vê-se uma ilhota C. Tá o quê? A medida do ângulo A é 32, a medida do ângulo B é 37 graus, conforme a figura. Então, pessoal, detalhe, a figura, nesse caso, nesse tipo de problema, ela é fornecida. Então, nós temos aqui a ilhota C, ok? Czinha aqui é a ilhota, uma ilhazinha. Nós temos aqui o cais, tá? Formado pelo segmento AB, certo? A distância aqui entre os pontos A e B, 685 metros. Nesse probleminha, o que ele está querendo que a gente calcule? Ele quer que a gente calcule as distâncias entre a ilhota e o cais. Ou seja, esse segmento aqui, ó, tá? A distância entre o segmento AB e a ilhota C. Adotando os seguintes valores. Apresentado aqui, ele forneceu para a gente os valores, seno, cosseno e tangente de 32 e 37 graus. Ok? Então, a figura resolutiva, que nos vai levar à solução, é essa aqui. Ó. Nós queremos calcular, deixa eu retomar aqui então, a caneta. Nós queremos calcular o valorzinho de y, tá? Que é exatamente a distância entre a ilhota e o cais. Para calcular o y aqui, observe, quando a gente traçou essa perpendicular, distância perpendicular. Traçou essa distância, nós vamos chamar o segmento DB de x. Como todo o valor de AB é 685, então AD é igual a 685 menos x. Pessoal, claro, não tem apenas essa solução. Mas observem só. Tangente de 32 é o cateto oposto, y sobre o cateto adjacente. 685 menos x. Tangente de 37 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, x. Então, nós vamos ter as seguintes equações. Observe, tangente de 32 é cateto oposto sobre o cateto adjacente, y sobre 685 menos x. Tangente de 37, y sobre x. Nós já temos os valores das tangentes de 32 e 37, pela tabelazinha aqui, substitui. Substituindo, nós temos aqui 685 menos x, passa multiplicando, x que está no denominador também passa multiplicando, e nós vamos ter o seguinte sisteminha de equações, ok? Com duas incógnitas, x e y. Observe que na segunda equação, nós já temos que o y é igual a 0,75x, valor direto. Então o que a gente pode fazer? É uma das maneiras de se resolver. Então, pegamos o valor de y e substituímos na primeira equação. Só isso, só isso. Y é igual a 0,75x. Substitui então na primeira equação e nós vamos ter 0,75x igual a 424,7 menos 0,62x. Ok? Equaçãozinha do primeiro grau. 0,62 está negativo, passa para o primeiro membro positivo. Somando 0,75 mais 0,62 dá 1,37. Resolvendo a continha, 1,37 passando, dividindo, 424,7 menos 1,37 dá 310. Pronto, nós temos o valor de x, portanto x igual a 310 metros. Mas o que nós queremos é o valor de y. Então, substitui na segunda equação. Substituindo na segunda equação, x igual a 310. 0,75 vezes 310, 232,5 metros. Portanto, a distância que nós queremos da ilhota C ao cais, 232,5 metros. Só isso. Só isso. Tranquilinho? Prosseguindo. Relação entre seno e cosseno de ângulos complementares. Pessoal, isso aqui também é uma ideia que eu estou retomando porque é muito importante. É uma coisa que você tem que manter sempre lembrando para resolver alguns exercícios. Essa é a ideia dos ângulos complementares. Tá? Porque, resumidamente,
o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Então, ó, se o seno de alfa é igual ao cosseno de 90 menos alfa. Por exemplo, o seno de 20 é igual ao cosseno de 70. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Tá? E o cosseno de alfa é igual ao seno do seu complementar. Essa é uma ideia que pode te ajudar a resolver diversos problemas. Por exemplo, observe esse probleminha aqui que eu estou trazendo para vocês. Sabendo que o cosseno de 23 graus é igual a 0,92, calcular o valor dessa expressão. Observe o seguinte, que ele forneceu para a gente o cosseno de 23 e na expressão o cosseno de 23 não aparece. Nós temos o seno de 23, cosseno de 67, tangente de 23. Então, como fazer para resolver? Utilizando a ideia de complementares. Tá? Como o 23 é o complementar, é o complemento de 67, nós temos então que o cosseno de 67 é igual a seno de 23. Ok? Então, olha, cosseno de 67, deixa eu retomar aqui a nossa caneta, só para frisar um pouco melhor. Então, nós temos aqui ó, que o cosseno de 67 também vale seno de 23. Ok? Então, prosseguindo aqui, acompanhe o ponteiro do mouse. Então, substituindo, nós temos seno de 23 mais seno de 23 no numerador. Tangente é a mesma coisa que seno sobre cosseno. Então, nós temos seno de 23 sobre cosseno de 23. Pessoal, qual o valor do seno de 23 mais seno de 23? 2 seno de 23. Ok? No denominador, continua. 4 vezes o seno de 23 sobre o cosseno de 23. Está aqui. Agora, observa. Repete a primeira, 2 seno de 23, e multiplica pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 4 seno de 23 sobre cosseno de 23? Aqui. É o cosseno de 23 dividido por 4 vezes o seno de 23. Quem a gente pode cancelar agora? Isso. Seno de 23 cancela com seno de 23. E quem é o cosseno de 23 que foi dado no início? 0,92. Substitui. Então nós teremos 0,92 dividido por 2, que é igual a 0,46. Tranquilo? Então fica sempre atento ao valor que é fornecido e essa ideia de complementaridade, tá? Que pode te abrir a porta, facilitar para a resolução de alguns tipos de exercício. Vamos lá? Prosseguindo. Sabendo que alfa é a medida de um ângulo agudo e que tangente de alfa é igual a 2/3, calcular seno e cosseno de alfa. Pessoal, eu trouxe essa ideia aqui para relembrar a ideia da figura, que você pode utilizar uma figura para te ajudar a resolver um problema. Nesse caso aqui, a figura te ajuda diretamente a resolver o problema. Sem perda de generalidade, observe bem. Alfa é a medida de um ângulo. Tangente de alfa é igual a 2/3, então você cria um triângulo retângulo com os valores que foram fornecidos. Tangente de alfa é igual a 2/3. Só relembrando aqui então, observem bem. Tangente de alfa, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, ó, tangente de alfa igual a 2/3. Então, nós temos o ângulo alfa e essa figura aqui que vai te apoiar na resolução. Agora, ele está querendo o valor do seno e cosseno. Tranquilo? Tranquilo. Olha só. Aqui, então, vamos inclusive retomar a ideia de racionalização. Porque, olha só, aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos, então, x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. X ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Portanto, x ao quadrado é igual a 13, então x é igual a raiz de 13. Pronto. Nós já temos o valor de x. X é igual a raiz de 13. Se eu já conheço a hipotenusa e conheço os catetos, pronto. Agora posso calcular o seno e cosseno. Seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa, 2 sobre raiz de 13. Agora, racionaliza. Nós já vimos nas videoaulas anteriores. Multiplica e divide pela raiz de 13. Então, nós vamos ter 2 raiz de 13 sobre 13. Esse é o valor do seno alfa. Observa, tudo isso retirado de uma figura que você criou, tá? Que você pode criar.
Claro, sendo fiel aos valores que foram fornecidos. Cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? 3. Quem é a hipotenusa? Raiz de 13. Racionaliza mais uma vez e vamos ter 3 raiz de 13 dividida por 13. Só isso? Só isso, tá? Então, seno e cosseno a partir da figura que você pegou, que você elaborou a partir do valor que ele forneceu tangente de alfa. Tranquilinho? Pessoal, essa tabelazinha aqui, estou retomando a ideia aqui, porque numa videoaula anterior eu trouxe essa ideia que eu sempre utilizei essa tabelazinha. Para vocês, já nesse século, não, brincadeira, essa tabela é bastante antiga. Inclusive com a musicazinha e tudo mais, tá? Só que quando estava no ensino médio, eu utilizava essa ideia aqui. Tá? Então vou retomar para vocês, estou trazendo para vocês de novo aqui. Por quê? Porque aqui nós temos seno de 30, 45 e 60. Já nessa outra versão da tabela, nós temos contemplados também os valores de 0 graus e 90 graus. Então, ó, escreve 0, 1, 2, 3, 4. Seno 0, 1, 2, 3, 4. Cosseno 4, 3, 2, 1, 0. Coloca na raiz. Tá? Então, olha só. Sempre utilizei isso aqui no meu ensino médio. Mudou muita coisa, mas olha aqui. Ó. Como é que faz então para utilizar? Então aqui, você escreveu dentro da raiz. Por exemplo, seno de 30, raiz de 1. Raiz de 1. Qual é a raiz de 1? 1 dividido por 2, 1 meio. Ok? Cosseno de 45. Raiz de 2, observa que o 2 está na raiz. Raiz de 2 sobre 2. Tranquilo. Agora, o legal dessa tabela é que ela traz valores também do seno de 0, cosseno de 0, seno de 90, cosseno de 90. Então, seno de 0. 0 dividido por 2, que é igual a 0. Seno de 90 graus. Raiz de 4, que é igual a 2, dividido por 2, é igual a 1. Então, trouxe só para você relembrar, para quem já conhece, legal, tá? Eu utilizava essa ideia aqui no ensino médio. Ainda utilizo, tá? Facilita. Então, prosseguindo. Esse problema é um problema clássico. Clássico, clássico, clássico. Então vamos fazer a leitura aqui. Vou pegar a ponteira do mouse para a gente fazer a leitura. Tá? Esse é um problema clássico. Então aqui. A base de um edifício está localizada em um terreno plano e horizontal. Para medir a altura desse edifício, um engenheiro fixou-se em um ponto do terreno e mirou o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus com o solo. Depois andou 50 metros em direção ao prédio e mirou novamente seu topo, mas agora sob um ângulo de 60 graus. Desconsiderando a altura do engenheiro, calcular a altura do edifício. Pessoal, nesse probleminha aqui você vai ter que construir a figura. Tá? Então a ideia, que a figura que vai te remeter à solução é exatamente essa. Então, ó, primeiramente um ângulo de 30 graus, ele observou o topo do edifício. Andou 50 metros, ângulo de 60 graus. Esse problema é um problema clássico. Tem vários e vários problemas que recaem nessa figura. Então vou resolver da maneira comum, tá? Que a gente sempre utiliza para resolver. Tá? E depois vou apresentar para vocês uma ideia resolutiva para resolver bem rapidinho. Agora lembrando, nas nossas provas, utiliza sempre o método mais convencional. Deixa essa dica, esse macetezinho, para o vestibular, para você ganhar tempo. Tá? Então vamos lá. Essa figura eu vou trazer de novo uma figura mais simples. Observa que aqui nós temos 60 graus, 120 graus. Tá? Para formar um ângulo raso 180 graus. 120. Então nós temos 30, 30. Pessoal, então, aqui, nós temos, depois que a gente pega a soma dos ângulos internos aqui direitinho, então, ó, 30 graus aqui, 30 graus aqui, tá? Portanto, esse triângulo é um triângulo isósceles, né? Então, essa medida aqui equivale a essa aqui, portanto, aqui também é 50, tá? Que esse triângulo ACD é um triângulo isósceles. Tá? Então aqui também é 50. Então observa. Seno de 60 é o cateto oposto sobre hipotenusa, que nós temos, por conta do triângulo 6 isósceles, vale 50. Cateto oposto sobre hipotenusa, raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60, substitui, resolve, que é igual a h sobre 50.
Resolvendo aqui, você tem então que H é igual a 25 raiz de 3. Tranquilinho? Problema simples, não é tão complicado assim. Mas a ideia que eu quero retomar com vocês aqui, que eu quero trabalhar com vocês, é a seguinte. Então, utilizou a ideia de ser um ângulo, de ser um triângulozinho isósceles. Pronto. Pegou lá o valorzinho do DA, calculou a altura. Portanto, a altura 25 raiz de 3. Ok. Agora, pessoal, não esqueçam. Sempre que você tiver um problema desse tipo aqui, eu vou retomar aqui a ponteira do mouse para poder frisar um pouco melhor. Sempre que você tiver um problema, 30, 60 graus, 90, sempre que você tiver 30, 60, 90, pessoal, é sempre isso. Observa, 30, o dobro de 30, 60. 50 metros, a metade de 50, 25. Então, esse segmentozinho DB vai ser sempre a metade do segmento CD. Voltando aqui, ó. Se aqui fosse 100, aqui seria 50. Se aqui fosse 10, aqui seria 5. Sempre. Não precisa fazer conta nenhuma. Tá? Eu garanto que é sempre a metade. Tá? Ganha tempo com isso. Então, ó, 50, 25. Enquanto que a altura, esse valor de dB sempre multiplicado pela raiz de 3. Então, retomando, quer ver? Vou pegar aqui o ponteiro, vou pegar aqui a caneta só para frisar um outro valor. Observe. Se aqui fosse 40 metros, aqui seria 20 e aqui seria 20 raiz de 3. Tá pronto? Tá pronto. Só isso. Só isso. Lembrando que sempre que for 30, 60 e 90, o ângulozinho de 90 aqui, ó, tá? Sempre que for 30, 60 e 90, um vai ser a metade do outro, tá? 25, metade de 50, 20, metade de 40. E aqui nós vamos ter então, pega o valor de dB e multiplica pela raiz de 3. Só isso? Só isso. Tá? Sempre. Então, prosseguindo. Redução ao primeiro quadrante. Então, eu vou retomar aqui o ponteiro do mouse para facilitar, direcionar com vocês aí as ideias. Então, olha aqui. Nós temos aqui a nossa circunferência trigonométrica, eixo dos senos, eixo dos cossenos. Temos aqui esse ângulo alfa. Vamos considerar em graus. Então, olha só, pessoal, nós temos aqui as simetrias, tá? Em relação ao eixo vertical, ao eixo horizontal e à origem. Tá? Nós temos essas simetrias. Daqui a pouco eu vou trabalhar um pouco melhor a ideia da simetria, mas observe bem. Esse valorzinho aqui é 180 menos alfa. Por quê? Deixa eu pegar aqui a caneta para poder frisar um pouco melhor para vocês. Então, ó, aqui nós temos 180. Observa que essa abertura aqui é a mesma que essa aqui. Ó, tá? Daqui a pouco eu vou trazer uma figura para explicar melhor isso. Então, são iguais. Portanto, se aqui é alfa, aqui vai ser 180 menos alfa. Tá? Agora observem, aqui, que também vale alfa, 180 mais alfa. E aqui também vale alfa, 360 menos alfa. Tranquilo? Então aqui você tem todas essas relações que eu acabei de mencionar, ou seja, o seno de 180 menos alfa é igual a seno de alfa, e aqui todas as relações que você precisa. Tá? Todas elas. Tanto em relação ao seno como em relação ao cosseno. Ok? Então, são simetrias. Daqui a pouco eu vou trazer figuras que vão ajudar a entender um pouco melhor isso aí. Mas, prosseguindo aqui, ó, fizemos com grau. Você pode fazer a mesma ideia para radianos. Tá? 180 graus equivale a π radianos, então aqui nós vamos ter π menos alfa, π mais alfa, e aqui 2π menos alfa. Tem aqui as formulazinhas, as relações. Não tem que memorizar isso aqui, tá, gente? Não vai ficar memorizando. Basta guardar essa ideiazinha aqui, que ela te leva a tudo isso aqui com tranquilidade. Agora, vamos utilizar aqui algumas figuras que ajudam a entender um pouco melhor tudo isso aí. Primeira delas, envolvendo as simetrias. Nós temos aqui o ponto móvel,
e vamos verificando as simetrias em relação ao eixo vertical. Então observem só aqui, ó. Deixa eu tentar setar aqui o ângulo de 30 graus. Deixa eu ver se eu consigo, se não fica próximo de 30 aqui. 30 graus, ótimo. Pessoal, então observe aqui, nós temos simetria em relação ao eixo vertical. 30 graus, 150 são simétricos. Quanto é 180 menos 30? 150. Quanto é 180 mais 30? Então aqui, 210. Então nós temos simetria em relação ao eixo vertical, simetria em relação ao ponto, à origem. Então aqui, ó, 30, 210. E nós temos aqui uma simetria também em relação ao eixo horizontal. Se aqui é 30, 360 menos 30, 330. Tranquilinho? Então aqui nós temos as diversas simetrias. Ok? As diversas simetrias. Certinho? A próxima figura já vai trazer uma ideia melhor de redução. Então vamos lá na próxima figura. Aqui. Professor da Universidade do Pará, tá? Fez esse esquema no GeoGebra que ficou muito legal. Então vou trazer para vocês aqui. Deixa carregar, demora um pouquinho. Pessoal, então caso você queira, tem aqui a referência, tá? Você visualiza aí, você pode depois acessar. Então olha que interessante. Aqui nós temos o ponto PY. Observem aqui, observa bem o ponteiro do mouse. Esse ângulo X aqui destacado em preto é exatamente a abertura do nosso ângulo e da simetria dessa abertura. Observem bem, essa medida X aqui, à medida que eu estou aumentando aqui, ó. Opa, aqui, desculpa. À medida que eu vou aumentando, observem aqui, ó. Essa abertura aqui, de 0 a PY, ela aumenta, aqui também vai aumentando. Observe que por semelhança você pode visualizar que são iguais. Tá? Então, uma das maneiras de visualizar que essa abertura X aqui é a mesma. Ou seja, esse valor aqui para sair do π para chegar no P é subtrair essa abertura X. Tá? Tranquilinho? Então aqui nós temos do segundo quadrante para o primeiro quadrante. Então, ok? Você pode fazer essa redução. Tem o mesmo valor. Agora, observem aqui, já do terceiro quadrante, são ângulos opostos pelo vértice, então tem a mesma abertura, ok? Portanto, π mais x, tá? Então, simetria em relação à origem. Já para o quarto quadrante, observem aqui, ó, tá? A abertura também é a mesma. Agora, o que é interessante, o que eu vou frisar com vocês aqui? Observem bem. Muita atenção agora. Observem que o seno, tanto o seno do x, quanto o seno de π menos x, são positivos aqui. Ó, tá? Que as projeções aqui estão sempre acima do eixo x, então são positivas. Agora, o cosseno de x, esse cossenozinho aqui, é positivo, e já o cosseno de alfa, esse alfa aqui, que é exatamente o valor de 180 menos o x, esse cosseno de alfa aqui, ó, é negativo. Tá? Então aqui, desse lado aqui, tem todas essas relações. Tranquilinho? Por quê? Porque aqui ele está no segundo quadrante. Então o cosseno é negativo no segundo quadrante. Tá? Projeção aqui, o cosseno é negativo. Agora observem aqui no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, os sinais são todos inversos. Cosseno é positivo no primeiro quadrante, negativo no terceiro. Seno é positivo no primeiro quadrante e é negativo no terceiro. Tranquilo que você tem inclusive as ideias dos sinais, com tranquilidade. Tá? E a mesma coisa aqui. Observa, cosseno é positivo e o seno é positivo no primeiro e negativo no quarto quadrante. Tranquilo?
Então aqui você tem as ideias de simetria e redução, tá? Que podem ajudar a compreender um pouco melhor a teoria. Tem uma formulazinha, melhor, uma outra dica que eu sempre utilizo, com relação aos sinais. Tá? Essa aqui também utilizei no meu ensino médio, quando eu estava estudando para o vestibular, mas é mais ou menos essa aqui. Ó. Cetaco. Cetaco 12, 13, 14. Significa que o seno é positivo no primeiro e segundo quadrantes, tangente é positiva no primeiro e terceiro quadrantes, e o cosseno é positivo no primeiro e quarto quadrantes. Tá? Então, tem aqui a relação dos sinais e os quadrantes. Os demais quadrantes são negativos. Cetaco 12, 13, 14. Pessoal, então, por agora é só. Até a nossa próxima aula. Um abraço. Deixa eu pegar aqui o ponteiro. Até já.